Quanto investir em fundos imobiliários para ganhar aí R$ 1.200 todos os meses, quase um salário mínimo por mês. Eu fiz um vídeo uns dias atrás aqui no canal dizendo que uma das minhas metas para 2022 seria ganhar aí de 40 a 50 reais em dividendos com os fundos imobiliários, e eu vou compartilhando com vocês à medida que eu for alcançando essas metas. O meu objetivo é fazer com que cada fundo imobiliário da minha carteira me pague aí em média 40 a 50 reais em dividendos. E uma das grandes vantagens de se investir em fundos imobiliários é a constância com que eles distribuem dividendos. Essa é uma das vantagens que eu enxergo de investir em fundos imobiliários. Outro ponto legal também é que você é isento de imposto de renda sobre esses dividendos, ou seja, você vai receber esses dividendos na sua conta da corretora, mas você é isento de imposto de renda, você não precisa pagar nenhum imposto sobre esses dividendos que caem na conta da sua corretora. Outra vantagem que eu enxergo em investir em fundos imobiliários é a diversificação. Alguns fundos imobiliários, eles têm mais de um imóvel, o que torna esse tipo de investimento mais diversificado, porque se acontecer alguma coisa com um determinado imóvel, você tem outro imóvel gerando renda dentro desse fundo imobiliário, que seria algo bem interessante. E no meu ponto de vista, isso é a melhor forma de se ter renda passiva. E se você não sabe o que é renda passiva é você fazer dinheiro com o mínimo esforço, ou seja, você vai receber aí esses dividendos, essa grana vai pingar aí na sua conta de uma forma tranquila, de uma forma passiva, sem você precisar fazer absolutamente nada, sem você precisar trabalhar, sem você precisar suar a camisa, sem precisar empregar energia. É totalmente diferente de renda ativa. Como o próprio nome já diz, renda ativa, você está ativo, você está produzindo, você está trabalhando para gerar essa renda. Então, fundos imobiliários é uma forma bem interessante de se gerar renda passiva através dos dividendos que eles vão distribuindo aí todos os meses. E isso ajuda, contribui muito para a multiplicação do seu patrimônio. Isso contribui muito para o aumento do seu patrimônio, porque à medida que você vai reinvestindo esses dividendos, o seu patrimônio vai crescendo e vai chegar a um ponto que a gente chama de bola de neve. Os próprios fundos imobiliários, o seu próprio investimento em fundos imobiliários vai fazer com que você compre outras cotas de fundos imobiliários e você vai poder reinvestir os dividendos. Eu vou deixar um vídeo aqui no card falando um pouco sobre reinvestimento dos dividendos. É um vídeo que eu ensino mais ou menos a estratégia ou a linha de raciocínio que eu sigo para reinvestir os meus dividendos. E para você deixar ainda a sua carteira ainda mais diversificada, é legal que você pegue aí um fundo imobiliário, um FII de cada setor. Tem setor de logística, de shopping, de lajes corporativas, então é interessante que você procure investir em fundos imobiliários de setores diferentes para você aumentar ainda mais o nível de diversificação da sua carteira. Fiz uma planilha aqui para a gente fazer algumas simulações e para você entender melhor tudo isso que eu estou falando aqui, entender melhor a linha de raciocínio. Vamos lá para a tela do computador que eu vou te mostrar essa planilha. Então aqui na tela do computador, a gente já está com a planilha que eu preparei aqui para ajudar a nossa simulação, certo? E para você entender melhor a linha de raciocínio sobre o que eu falei de diversificação, eu separei aqui a rentabilidade só para a gente ter mais ou menos uma base por setor dos fundos imobiliários. O primeiro setor que eu escolhi foi o setor de logística, que foi um setor que se valorizou bastante aí na última crise que nós tivemos, certo? Então aqui o valor investido de R$55 mil, com um preço da cota de mais ou menos R$111,61. Como eu cheguei nesse valor? Eu peguei a média dos fundos imobiliários do setor de logística. Eu peguei o preço de cada cota dos fundos de logística, tá? E fiz mais ou menos uma média. A mesma coisa foi para os dividendos. Eu peguei o dividendo do último, os 12 meses, né? De todos os fundos imobiliários do setor de logística, só para a gente ter mais ou menos uma base. E a média desses fundos imobiliários de logística foi de 7,64. Esse dividend yield de 0,64, isso seria ao mês a distribuição dos dividendos de forma mensal, certo? Que daria mais ou menos
0,71 centavos. Então, com esses 55 mil reais investidos, a gente compraria aqui 493 cotas e a gente teria um rendimento mensal somente do setor de logística de R$ 350,17, o que daria para a gente comprar mais 3 cotas todos os meses. Então aqui a gente já chega naquela questão que eu comentei com vocês do efeito de bola de neve. Perceba que o rendimento mensal permitiria a gente comprar mais 3 cotas sem precisar fazer nenhum aporte nesse fundo imobiliário, nesse setor aqui. O próximo setor que eu separei aqui para a gente ter mais ou menos uma base é o setor de shopping, que também foi bem afetado, porém de forma negativa na última crise que nós tivemos. E aqui, se a gente colocar o mesmo valor, 55 mil reais investidos no setor de shoppings, o dividendo anual aí dos últimos 12 meses foi de 4,92 centavos, é um valor bem abaixo, que daria 0,41 todos os meses, o que equivale aí a 0,46 centavos que a gente receberia aí por cota, tá bom? Então, com 55 mil reais a gente compraria aqui 491 cotas. Isso traria para nós um retorno mensal de R$ 225,50, o que dá para comprar 2 cotas. Não é muita coisa, né? Não é muita coisa se a gente for comparar com o setor de logística. Eu separei aqui também o fundo de papéis e o fundo de lajes corporativas. O fundo de papéis, ele investe em crise, eu já falei sobre outros fundos de papéis aqui no canal. E o fundo de laje corporativa são os prédios corporativos, tá bom? Só para a gente ter mais ou menos uma ideia. E se a gente investisse aqui em fundos de papéis 55 mil, o mesmo valor, a gente consegue comprar aí 654 cotas. Esse rendimento mensal seria de R$ 373 reais. Perceba que seria o maior rendimento aí dos 4 setores de fundos imobiliários que eu separei aqui pra gente. E o fundo de lajes corporativas, investindo também 55 mil reais, preço por cota de R$ 108,21, lembrando que isso é a média dos fundos deste setor, tá? Não é um fundo imobiliário específico. Precisaria comprar aí 508 cotas para ter uma rentabilidade mensal, dividendos caindo na nossa conta todos os meses de R$ 304 reais. Ou seja, resumindo, a gente precisaria de 220 mil reais, certo? É muito dinheiro, mas calma, calma. Fica comigo até o final desse vídeo que eu separei outros fundos imobiliários, simulação também, para encurtar um pouquinho o nosso caminho para chegar aí a receber R$ 1.200 todos os meses. E se você já investe em fundos imobiliários, deixa aqui embaixo nos comentários qual fundo imobiliário você investe e qual setor você gosta. Deixa aqui a sua opinião, eu vou gostar bastante de trocar essa ideia aí com vocês, beleza? Voltando aqui para a tela, a gente precisaria aí de 220 mil reais para receber no final das contas R$ 1.254 todos os meses. Daria para comprar aí aproximadamente 12 cotas todos os meses, mas a gente sabe que a gente compraria 12 cotas nesse mês, no próximo mês a gente conseguiria comprar um pouco mais de 12 cotas, tá? Porque é o efeito de bola de neve, vai ajudando a gente a construir o nosso patrimônio, a aumentar o nosso patrimônio. Se a gente fizer o reinvestimento dos dividendos, essa bola de neve tende a crescer de forma mais rápida. Agora aqui, para facilitar a nossa vida, eu separei uma outra simulação, escolhendo alguns fundos imobiliários desses setores também. Porém, você vai ver aqui que talvez a gente tenha uma rentabilidade um pouco melhor e vamos lá que eu vou te mostrar a tela do computador. O primeiro fundo imobiliário, que é do setor de logística, também seguindo mais ou menos aquela linha de raciocínio, é o HGLG11, que é o setor de logística. Se a gente investisse 39 mil reais nesse fundo imobiliário, o preço da cota dele está aí aproximadamente R$ 163 reais. Ele distribuiu aí dos últimos 12 meses 8,86%, o que dá aí mais ou menos 0,74% ao mês. Em dividendos dá mais ou menos R$ 1,21 por cota. Com 39 mil reais a gente compraria 238 cotas. Então a gente teria um rendimento mensal somente com este fundo imobiliário de R$ 287, que já começa a ficar um pouco mais interessante quando a gente faz uma seleção de
fundos imobiliários. E se você não sabe como você escolhe, como você analisa o seu fundo imobiliário, eu vou deixar outro vídeo aqui no card onde eu explico passo a passo como você analisa um fundo imobiliário. O próximo fundo imobiliário que eu trouxe aqui, que é do setor de shoppings, é o VISC11. Se a gente investisse o mesmo valor, R$39 mil, e hoje o preço da cota dele está em R$103, ele distribuiu aí em dividend yield 6,48% nos últimos 12 meses, o que dá mais ou menos aí 56 centavos por cota. A gente conseguiria comprar 375 cotas e teria um retorno aí mensal de R$210. Próximo fundo imobiliário que eu separei é o IRDM11, que é um fundo de papel. Hoje o preço da cota no momento em que eu gravo esse vídeo está em R$109. Se a gente investisse a mesma quantia, a gente conseguiria comprar 357 cotas. Nos últimos 12 meses, eles distribuíram aí mais ou menos 12%. Fundos imobiliários de papéis, não sei se você percebeu, mas eles tendem a ter um preço de cota um pouco mais baixo, uma rentabilidade, uma distribuição em dividendos um pouco maior, porque eles também têm um risco maior. A gente receberia aí mensalmente R$417. E só lembrando, galera, que isso não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, tá bom? Mas aqui eu resolvi usar um outro exemplo também com o fundo imobiliário de papel, que é um fundo aí que a galera gosta muito, porque o preço da cota dele é bem acessível, tá? Que é o MXRF11. O preço da cota dele é 9,69 centavos. Ou seja, com R$10 aí você já começa a investir em fundos imobiliários, então não tem desculpa. Se você não sabe como você investe em fundos imobiliários, vou deixar outro link aqui no card, onde eu ensino você a investir em fundos imobiliários na prática, passo a passo, beleza? Esse fundo imobiliário, o MXRF11, ele distribuiu aí nos últimos 12 meses 10%. Se a gente investisse R$39 mil e a gente teria um rendimento mensal de R$332,15, o que daria para comprar aí 34 cotas todos os meses, beleza? Então, no total aqui, se a gente investisse aí nesses 4 fundos imobiliários, R$156 mil, se a gente investisse aí um total de R$156 mil, você conseguiria aí um total de R$1.248,65. Diversificando entre 4 fundos imobiliários, por exemplo, como esse, você já tem uma carteira aí de fundos imobiliários, apesar de pequena, bem diversificada e com uma rentabilidade bem interessante. Com o tempo a gente vai conseguindo construir, é aquilo que eu sempre falo, tijolo por tijolo, a gente vai construindo o nosso castelo. Eu sempre falo isso lá no meu Instagram, e se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, porque eu sempre posto mais conteúdos falando sobre investimento. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, com essa simulação, tenha te dado um norte, tenha te esclarecido alguns pontos. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui no canal, porque eu posto conteúdos novos toda semana. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Guilherme Otton e valeu!